Amigos da RDK, estamos de volta para o terceiro e último tempo do nosso bate-papo aqui do Resenha com Helena Baseggio, com o Alex Castro, esportista, empresário, historiador, pesquisador. Ele está fazendo um trabalho fantástico de resgate da história do Estrela Futebol Clube, que vai ser contada em 3 livros. Como a matéria é muito, como ele falou, ele ainda não consegue dizer quando é que vai sair o primeiro, porque quanto vai mexendo, mais coisa boa aparece, né, Alex? Nós estávamos conversando antes aqui, tu estás com uma dúvida para comprovar qual foi a primeira transmissão de um jogo no Vale do Taquari. Conta aí para nós, vamos ver, quem sabe alguém consegue ajudar a gente. Alguma pessoa que esteja ouvindo, que veja o programa. Isso, quem puder ajudar qualquer informação do Estrela, né? Estrela Futebol Clube. Não só desse fato, como do Estrela. É só entrar lá na página, né? Estrela Futebol Clube, tracinho Estrela RS. Lá no Facebook é fácil de achar. Tem um botãozinho lá de WhatsApp. Manda um recadinho lá à noite, quando a gente está em casa. A gente responde, né? O que eu quero buscar? Seria uma informação muito bonita para se tratar no livro. Qual é que foi a primeira transmissão esportiva do Vale do Taquari? Né? A gente sabe que a primeira rádio foi a Rádio Alto Taquari da Estrela, fundada em 48. Né? Então ali existe uma dúvida entre o jogo Estrela versus São José. Zequinha. Estrela versus Lajadense em Estrela, ou São José versus Lajadense em Lajado. Você tem mais de uma possibilidade. São 3 possibilidades. Teria a primeira informação que veio para mim, que seria a Estrela versus o Zequinha. Tá? Que foi montado um palanque, que os fios foram puxados lá do estádio da Baixada em Estrela, onde não é bem no local, mas muito próximo do Parcão de Estrela, até na rádio. Eles puxaram os fios para transmitir, né? Então, puxaram essa fiação para transmitir, para chegar até na rádio, para os transmissores, para poder transmitir, né? E depois surgiu uma outra informação que seria um clássico entre Estrela e Lajadense, que eu acho mais provável, mas como eu sempre falo, não adianta eu achar, eu tenho que comprovar, né? E isso também agora tem mais uma outra informação, que seria um jogo entre o Zequinha e o Lajadense, o clássico do Lajado, né? Então isso seria interessante. Infelizmente as pessoas que poderiam te dar essa informação não estão mais conosco. Não estão mais né? conosco, porque se tu vai calcular, as pessoas estariam batendo próximos dos 100 anos, né? A grande maioria, digamos, é muito raro ter alguma pessoa com essa idade, né, ou acima dela, para nos dar essa informação que tenha participado daquele momento, né? Então fica muito nos relatos de pessoas, mas a comprovação no papel, que é isso o que interessa, ainda não achamos. A gente só sabe que existiu aquelas transmissões, né, que foram feitas, e eu precisaria então comprovar. Eu vou dar um outro exemplo. Eu tinha uma entrevista de 76, onde um ex-jogador dizia que tinha vindo a Portuguesa Santista para a Estrela, que ele havia jogado e que tinha sido um grande jogo, e eu não tinha a comprovação disso e não conseguia de jeito nenhum. Falei com o historiador da Portuguesa Santista e disse: olha, eu tenho... Realmente a Portuguesa foi para o Rio Grande do Sul naquela época, ela passou por Lajado, foi a Santa Cruz, foi a Cachoeira do Sul e não passou por Estrela. O que eu pensei? Opa, pode ter ocorrido esse jogo. Devido à grande rivalidade que existia, eu fiquei duvidando que eles teriam vindo até Lajado, teria que atravessar o rio, e o pessoal de Estrela ia dizer: poxa, vai vir um clube de fora do estado, imagina, de São Paulo, jogar aqui e não vai jogar em Estrela. E olha, eu pesquisei, isso levou quase um ano para achar a informação correta. Então, eu tinha um áudio do presidente da época falando que ele foi lá e contratou a Portuguesa Santista para jogar também. Quem Estrela, era esse presidente? O Bertoldo Galso. Né, eu tenho o áudio dele dando uma entrevista para a Rádio Alto Taquari lá em 73. Fantástico. Né, ele dando todo o relato do jogo.
eu tinha a entrevista do ex-jogador já falecido lá em 76 falando sobre o jogo, mas me faltava o relato no papel para comprovar. Eu tinha um relato de pessoas que assistiram o jogo, Nossa. com 12, 13, 15 anos, 10 anos, Não duas vai me dizer que pessoas. achaste a súmula? Daí, o que eu achei? Eu achei a súmula do jogo. Não. Eu achei, então, a súmula comprovando que realmente tudo aquilo que as pessoas contavam realmente existiu. Através de um pesquisador, outro pesquisador não tem, ou daí tu vai na biblioteca em Caxias do Sul, tu vai no arquivo histórico de tu vai na biblioteca na Unisc em Santa Cruz, tu vai para Porto Alegre, tu vem em Lajeado na biblioteca, tu vai para a Estrela do Memorial, enfim, em vários lugares eu não achava informação. Até que o João Lopes, que é o maior pesquisador de futebol do estado, da PFUG, né? Ele disse, olha, tem mais um cara que a gente não contatou. Mas não deu outra, a gente passou para o cara, agora poucos meses atrás, e ele mandou o relato com a ficha do jogo. Quem é essa? Eu não consigo me lembrar do nome da pessoa, uma pessoa de Porto Alegre. De Porto Alegre. E ele então tinha aquele jogo que tinha aquele branco que faltava, tipo, a Portuguesa jogou na terça, na sexta, eles iriam descansar, iriam vir a Lajeado, iam a Santa Cruz, a Cachoeira, eles estavam fazendo uma excursão que era muito comum naquela época. Muito comum. Né? Era uma época que Grêmio e Inter também começavam a excursionar, iam para jogos amistosos, aqueles torneios. O Bertoldo foi até lá. Pagou eles vieram jogar em Estrela, o estádio lotou, sobrou, não me lembro, 70 mil dinheiro da época, reais ou R$1.000, que ainda sobrou dinheiro e eles ficaram super felizes. E esse jogo ainda depois foi relatado na Gazeta Esportiva. Você se lembra do resultado? O resultado foi 4 para o Estrela e 5 para a Portuguesa. Eu tenho todo o relato do jogo, quem fez os gols. Essa informação eu não passei na página do Facebook porque essa eu quero deixar para o livro. Mas eu tenho ali os minutos, a escalação dos dois times. Eu tenho possivelmente a foto do time que jogou da Portuguesa aqui, conseguida através de um amigo. Também é uma pessoa que é de Estrela e me ajuda muito, o seu Adonis Fauci, que mora em Santa Cruz. Né, o seu Adonis me doou uma foto onde tem a escalação que o irmão dele, na época, conseguiu a foto e fecha com os jogadores da nossa escalação da ficha. E detalhe, tem jogadores ali que foram por Santos depois, do grande Santos de Pelé. Fantástico, gente. Então são histórias que para quem pesquisa e para quem gosta de futebol, são muito bonitas. Não, e que se tu não resgatasse, quem é que iria saber disso? Então a gente passou já para o pesquisador lá de Santos, né? Da Portuguesa Santista, disse, maravilhoso, é o jogo 999, porque ele tinha o jogo 1000, e 1001, agora vai ser o jogo 999, porque agora vai mudar a numeração dos jogos, que ele vai ter que colocar bem naquela época, lá vai ser praticamente o jogo 1000 da Portuguesa Santista, e aqui nós vamos numerar também depois os jogos, que é isso que a gente está fazendo. Já tem, por exemplo, o primeiro jogo do Estrela, tinha muito assim, no início dos jogos, lá jogavam os solteiros, ou jogavam os mais velhos, né? E já tem o primeiro clássico também com o Lajadense, apesar que esse jogo ele já vem de antes, dali que já vem as rivalidades, né? Então, muito interessante, e também vai dar para pincelar um pouquinho da história aqui do futebol profissional não, mas do futebol do Vale, né? Através principalmente do Lajadense, do Estrela, do Encantado, Fortes e Livres, Guarani, enfim, São José, que também teve uma grande história. Que nós temos tão poucos. Agora, outra coisa, você estava falando antes, que nem tudo tu precisa buscar, que as pessoas ficam sabendo da tua pesquisa e tu recebe verdadeiros tesouros de pessoas que veem o que tu está fazendo e que tem uma foto em casa. Por isso a foto de papel é fantástica, né, Alex? Muitas pessoas, às vezes eu também peço, às vezes se alguém tiver e continua fazendo esse pedido, ajudem. A gente vai dar o crédito, a gente vai colocar lá e a gente vai tentar... E vai enriquecer o acervo, porque também a gente vai tentar colocar o nome daquelas pessoas. Quando eu tenho o nome da pessoa, depois eu vou ter a ficha técnica, principalmente depois de 1948 para cá, fica mais fácil, onde eu vou ter o nome completo da pessoa, onde jogou, né, quando jogou aqui na região, principalmente no Estrela. Então a gente vai fazer
esse parâmetro de quem é quem dos jogadores do Estrela. Isso é muito interessante e as famílias adoram isso. E o que tu recebeste assim que dá um exemplo de alguma coisa assim que tu achou que nunca mais, que isso nem existia mais e alguém chegou com uma foto fantástica, um dado fantástico. Tem algum para destacar ou é muita coisa? Tem bastante fotos, né? Fotos assim, tem muitas coisas, então algumas me mandaram os áudios que são muito preciosos, isso eu vou transcrever depois, né? Isso é fantástico. Eu tenho o áudio, por exemplo, do Nelsinho Neri, a voz do Nelsinho Neri, que, para quem não conhece, talvez foi o maior zagueiro junto com o Enio, né? Se eu não me engano, do Lajadense, os dois maiores zagueiros da década de 40, 50 e 60 aqui da região, sabe? Possivelmente foram duas grandes personalidades do futebol que eu não quero que sejam esquecidos. E o Nelsinho Neri, ele é um grande nome. Imagina tu ter a voz dessa pessoa que faleceu muito cedo, com 60 e poucos anos. Né? Isso você conseguiu na Rádio Altaquari. Eu tenho esses áudios. Eu tenho então entrevistas do Prego, por exemplo, que foi atacante do Grêmio, muito que famoso. Veio para o Estrela. Né? Depois os seus filhos jogaram, né? Também no Estrela, mas pensa bem, eu tenho o áudio disso, eu vou transcrever, eu tenho o áudio do Nelsinho, eu tenho o áudio do Bertoldo Gaussmann, tenho o áudio do seu Aloysio Schwertner, tenho fotos que as próprias, né, as famílias me mandam dessas pessoas, é tudo muito interessante, né? E são coisas que estavam guardadas, eu sempre volto a reiterar, não guarde. E assim, vamos tentar deixar a memória dessas pessoas se de repente tu não puxasse para registrar, mais uma geração elas poderiam se perder. Isso não existe, essa possibilidade, porque de repente uma pessoa que nem sabia, e quanto mais vai andando, isso até poderia se perder, o quanto é importante esse trabalho que tu está fazendo. Por exemplo, eu já descobri que nos primeiros times do Estrela já tinha pessoas negras jogando. E isso isso é um fato histórico. Né? Porque querendo ou não eram outras realidades, né? São coisas assim que eu estou procurando orientação para escrever, para deixar bem claro, vindo, né, desde o início lá, mas isso é muito importante relatar. Nossa, né? Eu já estou assim me imaginando lendo esse pessoas negras exatamente numa região de colonização alemã. E tu vê próprios times grandes que não tinham. Né? Demorou para vir, sabe, né? E o primeiro time, por exemplo, a escalar uma pessoa negra no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, foi o americano. Né? Então, são coisas muito minuciosas que vão ser relatadas. Eu não quero esquecer. E isso é muito gratificante. Eu imagino. A Gabi já está nos encaminhando aqui. Olha, é rapidinho, quando a história é boa, a conversa anda e o tempo também. E eu vou só fazer agora a última perguntinha. Primeiro agradecer a Água do Campo e Black Sistemas de Segurança, que são nossos apoiadores. Quantos quilômetros o Alex já fez correndo atrás da história? Geralmente... Estrela. Só para nós encerrarmos aqui. Eu já fiz alguma volta já. Caxias foram mais de 10 vezes, a Santa Cruz umas 5, 6 vezes, a Porto Alegre inúmeras vezes. Deve ter feito uns 4, 5 mil quilômetros. Você pretende ir mais longe ou vai ficar dentro do Rio Grande do Sul? O problema... Não, porque agora com a internet não precisa mais, fica mais fácil, dá para pagar acessos também, para tu ter acesso a arquivos. Claro que era importante ir até São Paulo, acho que vai ser muito complicado, porque também depende muito de marcar horários, né? Sim. A gente também vê locais que poderiam facilitar muito, a gente complicam, tá? Mas é muito gratificante, assim, agradecer o pessoal da Biblioteca Pública de Lajeado, o pessoal da Biblioteca dos Arquivos Históricos de Garibaldi, de Estrela não dá para deixar de citar todo mundo, sempre ajudando, o NISC, né? Então, quero mandar um grande abraço pro Jackson Stilp, né? Nosso amigo, que já eu acho que ele está de aniversário hoje. Ele já disse que me conseguiu então o livro do Santa Cruz, que eu vou a Santa Cruz semana que vem para mim passar lá no escritório dele para pegar. Um abraço pro Palito lá de Santa Cruz que conseguiu o livro para nós. Então tem muitas pessoas ajudando, né? E graças a Deus eu acredito que dê um bom resultado no final, né? Coisa boa. E é um desestresse, eu sempre falo isso. Eu imagino. Quando eu saio do trabalho... Eu imagino que isso deve te enriquecer. Né? E isso me enriquece muito e me alivia aquela correria do dia a dia, sabe? Como é sempre feito à noite
E às vezes tu começa às Sim. 8, quando tu vê é 1 da E manhã. se imerge nisso, né? E é muito bom. Eu só quero agradecer a todo mundo, te agradecer sempre pelo Conta convite de eu sempre estar com a aqui, gente né? aqui. E muito obrigado a todos. A Gabi já está dizendo assim que encerrou. Até a próxima semana.